Nós estamos hoje no quarto encontro. Vamos relatar sobre a obediência. E aqui no ponto de start, né, no quadradinho laranja, como vocês podem ver na apostila, está uma pergunta de início. E a pergunta vai nos dizer: sua obediência a Deus está alicerçada sobre o quê? Fica aí essa pergunta já de início. Sua obediência a Deus está alicerçada sobre o quê? Aí tem uma seta para o lado, o qual tem um símbolo ali, como se fosse um símbolo da localização, que é o texto-chave que nós vamos dar início. E diz assim: um certo pastor uma vez disse: não se pode amar sem obedecer, tanto quanto não se pode obedecer sem amar. Grande verdade. A verdadeira obediência não se impõe, se conquista. E para o relacionamento dos homens com o Criador, a obediência é aspecto indispensável, sem a qual não há comunhão. Amém? Eu quero deixar um pequeno comentário a respeito disso. Se tiver alguém aí também, as irmãs aí, que os irmãos venham interagir. Os irmãos estão bem devagar na interação desses cursos aí. Glória a Deus. Onde um ou outro estão deixando aí uma meditação. O que eu vejo e que eu analiso aqui é que a verdadeira obediência, ela não se impõe. Ela tem que ser conquistada. E outra, o texto diz que um certo pastor uma vez ele disse: não se pode amar sem obedecer, tanto quanto não se pode obedecer sem amar. Uma grande verdade. Eu já preguei isso bastante tempo. Eu não estou pregando todos os dias, né? Porque cada dia nós estamos procurando evolução, novas palavras, novas profundidades, novas comparações, novos discernimentos. Então não tem como a gente ficar só na mesma coisa toda semana, todos os dias. Mas eu já sabia disso, que não pode amar sem obedecer. Não se pode amar sem obedecer. Quer ver uma coisa? Uma pessoa no mundo, diversas vezes eu perguntei para as pessoas do mundo: ei, você ama a Deus? E a resposta da pessoa ímpia, que pratica impiedade, foi: eu amo muito a Deus. Aí na automática eu faço uma outra pergunta: ah, você ama muito a Deus? E por que você não obedece? E por que você não obedece às palavras dele? Já que você ama. Porque amar é obedecer. Amar é ser obediente. Como que eu posso amar a Deus se ele mandou eu fazer tal coisa que eu não quero fazer? Que amor é esse? Que de fato, que amor que é esse? Sendo que não pode obedecer. É um falso amor. É uma falsa obediência. Porque uma pessoa desobediente, ela não é uma pessoa que de fato ama a Deus. Porque quem ama obedece. Ele falou: ei, só é possível entrar no reino do céu aquele que nascer de novo da água e do Espírito. Eu não cumpro esse novo nascimento, então eu não obedeço. Se eu não obedeço, eu não amo. É fato. Então, esse quarto encontro vem falar sobre a obediência. A sua obediência a Deus está alicerçada sobre o quê? Né? E nós podemos ver que a obediência, ela é um aspecto que é indispensável, sem a qual não há comunhão. Será que tem comunhão nós com Deus sem obedecer a Ele? Sendo que Ele fala: ó, façam isso. Ah, não quero não. Será que tem comunhão? Será que tem? Será que nós podemos ser um discípulo sem obedecer?
Porque nós temos que entender que para ser um discípulo, tem que fazer tudo quanto é da vontade de Jesus Cristo. Vamos trazer um exemplo? Dentro desse texto. Jesus Cristo, ele obedeceu à vontade do Pai, sim ou não? Sim. Que Cristo enviou numa missão, que foi um propósito de Deus para com o Filho unigênito, do Filho para com Deus e do Filho para conosco. E Cristo de momento nenhum ele rompeu o que Deus tinha ordenado a ele, que é vir ao mundo, se passar como um pecador, se fez um de nós, se fez um ser humano, desceu do seu trono real, foi obediente até o último, qual ele não veio para fazer a vontade dele, ele veio para fazer a vontade do Pai que está nos céus. Tanto que o diabo foi tentar ele no deserto. Ei, tu não é o filho do próprio Deus? Sendo Deus também tendo poder nas mãos? Mande que essas pedras tornem pão. Ei, tu não é o filho do homem? Já que tu confia nas palavras dele, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do teu Pai, lança-te daqui de cima. Porque ele disse em Salmos 91 que não deixará que tropece em alguma pedra, mas mandará ordem aos seus anjos para que te guardem todos os teus caminhos. Ei, tu não é? Faz o seguinte, adora a mim prostrado e eu te darei todo esse reino. O que Jesus fez? Ele fez o que ele queria? Ele fez o que o diabo pediu? Não. Ele fez e obedeceu conforme a vontade do teu Pai que estás nos céus. Vamos avançar por causa do horário? Mas alguém tem algum comentário a respeito dessa obediência, desse texto que foi lido? Se os irmãos tiver, pode compartilhar. Amém? Que sejamos breves no comentário, para que nós possamos avançar no entendimento e no discernimento da palavra de Deus. Não tem ninguém? Vamos avançar então, que os irmãos possam aí entender o que o texto diz, para poder comentar, irmãos. Porque não basta só o meu comentário, tem que ter o comentário dos irmãos. Nós lemos o texto que tem ali por o start, nós lemos o texto que tem ali por texto-chave, agora vamos ali pela apostila, na onde está um símbolo ali de uma lâmpada, aonde nós colocaremos ali dentro o que chama a nossa atenção nesse texto apresentado, o texto-chave, que diz aí sobre a obediência. Tá, ali dentro vai colocar o que você acha que chama a atenção. Vamos para os parágrafos abaixo. Amém? Quem está me acompanhando aí na apostila, diga glória a Deus. 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 Primeiro parágrafo. Diz assim: a maior definição de amor na Bíblia está em João 3,16. Se os irmãos puderem abrir aí, amém? João 3,16. Quando amamos ao Senhor, consequentemente, amaremos os seus mandamentos e seremos obedientes. Salmos 96, 97 e 119. Aleluia. Como tem bastante gente, um abre em João 3,16, outro em Salmos 96, Salmo 97 e Salmo 119. Jesus, em João 14,15, está fazendo uma relação entre o amor de Deus e a obediência à sua palavra na vida prática. Somente é possível obedecer a Deus se primeiro o amarmos, pois ao homem natural é impossível obedecer às palavras do mestre. Na verdade, a base do evangelho é o amor, e sobre esse alicerce todas as demais coisas são construídas. A pergunta aqui é: você ama a Deus? Glória a Deus. Alguém abriu João 3,16 para fazer a leitura? Amém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. A irmã quer fazer um comentário desse parágrafo que eu acabei de dizer aí? Então, Deus fala que nós devemos seguir ele e obedecer, né? Então, se nós devemos obedecer a ele, porque ele nos ama, nós devemos amar Jesus, obedecer, seguir as suas palavras, né? Assim como foi os discípulos que seguiu o que Jesus fazia. Ele seguiu Jesus e eles aprenderam o que eles tinham que fazer, né? Ali, ver os enfermos, né? Falar de Jesus, que Jesus fazia, eles tinham que dar continuação. Assim somos nós. Devemos continuar. Se nós amamos o nosso Senhor, devemos obedecer e fazer tudo o que Ele nos ensinou. Porque Ele nos amou. Ele deu o mundo com amor a nós, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ele deu Jesus por nós. Jesus sofreu por nós. Ele fez tudo por nós e continua fazendo. Então, nós devemos obedecer a palavra do Senhor, seguir o mandamento dele, porque ele nos ama. Se nós amamos nosso Senhor, vamos obedecer a ele. Amém? Glória a Deus. Amém. É verdade. E outra, aqui diz no início da apostila, a maior definição de amor na Bíblia está em João 3,16. Como o versículo que a irmã acaba de ler, né? E nós podemos ver que ali é a maior definição de amor de Deus dentro da Bíblia e para com o mundo. Só que também foi onde eu estava falando anteriormente, aonde Jesus Cristo obedeceu. Deus enviou e Jesus Cristo obedeceu. Ele foi. Deus pediu, Deus enviou, Deus preparou Jesus Cristo para essa obra, pela qual Jesus sabia que ia sofrer, e Jesus foi e obedeceu. Quando amamos ao Senhor, consequentemente amaremos os seus mandamentos e seremos obedientes. Tá vendo aí? Aquilo que eu disse antes, sem ler o texto aqui, que não tem como eu dizer que amo Deus se eu não obedeço. Você quer ver como você pega uma pessoa no mundo? Deus me deu essa tática, essa estratégia de colocar o ser humano num lugar onde ele não está. Porque o ser humano diz no mundo, você faz a pergunta para ele, você ama a Deus? Ele fala, nossa, eu amo muito a Deus, só que eu não tô na casa de Deus, eu não tô servindo, eu não tô fazendo a obra, eu não tô na igreja, eu tô desviada, mas eu amo muito a Deus. É onde você deve entrar com a pergunta, a próxima. Tá, você disse que ama a Deus. E por que você não obedece? É onde você acaba. Ah, porque isso, porque aquilo, porque falsos pastores, os membros estão caídos. Mas não, calma aí. A pergunta é por que você não obedece o que Deus deixou. Tem que obedecer o que Deus pediu, não o que o homem está pedindo. E se você não obedece, se você não tem a capacidade de obedecer, certamente você não ama. Glória a Deus. Alguém abrir em Salmos 96? Diga glória a Deus. Ninguém? Os irmãos estão com a Bíblia aí? Glória a Deus acompanhando. Amém, irmão? Amém. Vou ler aqui. Amém, varão. É o Salmos 96 inteiro? Lê alguns pedaços aí, vamos ver o que fala aí. Amém. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos, e as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos
são coisas vãs, mas o Senhor fez os tendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Temei diante dele todos os moradores da terra. Dizei entre as nações: o Senhor reina. O mundo também se firmará, para que não se abale. Ele julgará os povos com retidão. Alegrem-se os céus e regozije-se a terra. Brame o mar e a sua plenitude. Alegre-se com todo o que há nele. Então, todas as árvores do bosque, a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Amém. Glória a Deus. Se o varão quiser deixar um comentário aí a respeito do versículo, amém? Do capítulo aí. Amém. Aqui eu entendo, irmão, que o salmista estava fazendo esse louvor, fazendo um convite, né, para o povo vir louvar o Senhor e temer ao Senhor. Temer, eu creio que a temência é a obediência a Deus. Ele estava fazendo um convite para o povo obedecer a Deus, porque bem sabemos que sem a obediência a Deus, nada é tudo em vão. Porque bem dito na palavra, né, que é melhor a obediência do que o sacrifício. E eu creio que se a gente estiver obedecendo a Deus, meditando na palavra do Senhor, fazendo conforme a vontade do Senhor, fazendo seguindo a verdade, a gente vai estar obedecendo e além disso a gente vai estar amando. Amando o quê? Amando a Deus, amando o nosso próximo, amando não as coisas deste mundo, mas assim amando aquilo que soma para o reino de Deus. É isso que eu entendo, nem lá em 1 Coríntios 13, se eu não me engano, vai dizer sobre o amor, né? O amor tudo suporta, o amor tudo espera. E ali ele estava falando não de uma forma, vamos supor, do homem e da mulher. Ali Paulo estava falando do amor para a igreja. O amor, e vamos supor, o amor que espera, o amor que tudo suporta, para com aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Para amar aqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus. Para amar aqueles que ainda vai ouvir a palavra de Deus, para suportar, para ter paciência com eles. Esse é o amor. Porque se nós usar esse amor, nós estaremos obedecendo ao nosso Deus. É isso que eu entendo, irmão. Amém? Amém, varão. É verdade. Então é mais, né? Eu creio que o Salmo 97 e o 119 vai falar a respeito das mesmas diretrizes, né? Sobre a obediência, sobre uma ordenância, né? Que tá mandando a gente fazer o que é da vontade e do agrado de Deus, né? Então, se Deus pedir para nós temos que fazer, né? Para poder se enquadrar no ato de obediência a Deus. Amém? Vamos dar prosseguimento aqui. Jesus em João 14:15, né? Parece que a irmã Vitória aí vai ler. Jesus em João 14:15 está fazendo uma relação entre o amor a Deus e a obediência à sua palavra na vida prática. Amém? Irmã Vitória, eu gostaria de fazer essa leitura. João 14:15. Capítulo 14, versículo 15. Sim, eu faço. Amém. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos.
Somente até aí? Aleluia. É que eu pesquisei e só saiu isso. Ah, sim. Mas eu creio que aí já dá pra gente entender um pouco. Glória a Deus. Tá vendo o que disse aí o versículo? Se vocês me amam, me obedeçam. Né? É o que nós estamos falando. Não tem como a gente sermos comparado pessoas que amam, porque o amor está na obediência também. O amor está na crença. Um exemplo, eu amo, mas não obedeço, então eu não estou crendo, né? Um exemplo, falou que você não pode se casar mais de uma vez. O casamento é monogamia, é monossomático, é monogâmico, é vitalício. Então, a pessoa, não, eu amo a Deus, mas esse pedido aí eu não sou capaz, então não ama. Se não pode cumprir, não pode obedecer, é porque de fato não crê. Então nós, para nos enquadrarmos, né, como os discípulos de Deus, nós temos que entender que nós temos que dar crédito em cada palavra que sai da boca de Deus. Em detalhe, que sai da boca de Deus, o que Jesus pregou no deserto. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então nós temos que analisar o que está saindo da boca do homem. Por quê? Porque Deus de fato levanta os homens para proclamar as suas boas novas, para proclamar o juízo, para proclamar a eternidade. Mas nós temos que analisarmos para ver se o que está dizendo, que está sendo dito, está pautado, está ali escrito, se de fato foi dito mesmo por Jesus, para não cairmos num ato de desobediência e descrença diante de Deus. Glória a Deus. Somente é possível obedecer a Deus se primeiro o amarmos, pois ao homem natural é impossível obedecer às palavras do Mestre. Na verdade, a base do Evangelho é o amor, e sobre esse alicerce todas as demais coisas são construídas. A pergunta aqui é: você ama a Deus? Tá vendo aí? Tudo aquilo que foi dito antes. Só é possível obedecer a Deus se nós amarmos Ele. Então que amor que é esse, irmão Edson? Que as pessoas no mundo dizem ter, mas se não obedece? Se ama a Deus? Nossa, eu amo muito a Deus. Quando você vai ver a pessoa, ela trabalha na casa de prostituição, trabalha vendendo droga, está destruindo si mesmo e está pecando contra o céu, está pecando contra Deus. Então que amor que é esse? Deus não quer que nós viva com um amor superficial. Deus quer que nós tenhamos um amor concreto, um amor verdadeiro. E só é possível obedecer quem ama. Quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo? Paulo era quem era quando ele era citado como Saulo. Mas quando ele teve um encontro com Deus, que Deus apareceu para ele, ele era o maior perseguidor dos cristãos. Ou seja, ele perseguiu o próprio Deus. Mas quando ele teve um encontro com Deus, Deus falou: levanta-te que eu vou te conduzir à rua tal. Lá você vai conhecer um tal profeta e eu vou te dar as instruções do que fazer daqui em diante. Na automático, Paulo ficou, se eu não me engano, 3 dias e 3 noites sem ver, sem comer e sem beber. E o amor dele fez com que ele obedecesse. Porque já pensou se ele continuasse daquela forma que ele era? Ainda querendo respirar ameaças,
respirar mortes, ainda querendo tramar contra a vida de outros. Aí ele entraria num quadro de desobediência, mas não. Ele obedeceu ao ponto que ele largou tudo para trás quando tornou ateísta e começou a ir fazer o ID de Deus. Começou a ir fazer a vontade do Pai. Então ele obedeceu. Porque é um sinal que ele ama a Deus. Ele passou a obedecer porque ele ama a Deus. Ele passou a conhecer o próprio Deus. E passou a amá-lo. E isso foi um sinal da sua obediência e do seu amor a Deus. Glória a Deus. E aqui diz, somente é possível obedecer a Deus se primeiro o amarmos. Pois ao homem natural é impossível obedecer as palavras do Mestre. Tá vendo aí? Sabe o que isso se enquadra, irmão Edson? Eu vou repetir. Pois ao homem natural é impossível obedecer as palavras do Mestre. Sabe por quê? Nós somos chamados para viver no sobrenatural. E o que é o sobrenatural? É acima do natural. Nós não podemos viver esse homem. Vocês não podem viver essa mulher natural. Vocês têm que ser acima. Sobrenatural significa acima do natural. Diferente, espiritual, outro patamar, outro degrau no mundo espiritual pela qual você já não passa a ser natural. Você vive no corpo natural, mas a sua vivência é outra. As suas experiências são outra, pela qual Cristo falou, ei, é necessário nascer de novo, é necessário nascer do Espírito, é necessário nascer da água, se quiseres herdar a vida eterna. Então diz aqui, ó, pois ao homem natural é impossível obedecer às palavras do Mestre. Por quê? Porque a palavra diz que só entende as coisas espirituais quem são espirituais. Você vai tratar de coisas espirituais com pessoas carnais, naturais, elas não vão entender. Elas não vão compreender. Elas não vão obedecer. Por quê? Porque só discerne o espiritual quem é espiritual. E aquilo que Cristo falou lá. É necessário aceitar Jesus. É necessário se batizar, descer na água para viver no Espírito uma nova vida. É necessário participar da ceia, da nova aliança, que é partido entre nós. É necessário tocar no corpo, tocar no sangue, tocar no pão, para já não ser uma pessoa natural, mas ser uma pessoa nascida de novo no Espírito. E aqui disse, quem é natural é impossível obedecer a palavra do Mestre, pois não entende. Então se enquadra no que? Na obediência que Cristo falou, ei, para herdar a vida eterna tem que, aquele que crê e se batizar, será salvo. É o que ele diz. Na verdade, a base do Evangelho é o amor. E sobre esse alicerce todas as demais coisas são construídas. A pergunta que é, você ama a Deus? Então a pergunta que fica no nosso coração de tudo que foi dito, né? Como experiência que Deus me usou para cativar as pessoas sobre as ordenanças de Deus. Ama a Deus? Amo. E por que não obedece? Aí é onde a pessoa se perde. É onde a pessoa não vai ter mais o que fazer, a não ser lançar desculpas farrapadas, lançar desculpas fajuntas, porque esse amor é falso, essa obediência não há. Amém? Vamos passar aqui. Então fica com essa pergunta aí no coração. A pergunta é, você ama Deus? E saber que amar é obedecer. Segundo parágrafo. Assim, percebemos que a obediência não está ligada necessariamente a uma ordem dada. Preste atenção. Mas ao sentimento envolvido. É possível conhecer as palavras de Jesus e não obedecer. É possível conhecer as palavras de Jesus e não obedecer. Mateus capítulo 19, verso do 16 ao 22. Alguém abra aí, por favor, para fazer a leitura. Mateus capítulo 19, verso 16
ao 22. É possível conhecer as palavras de Jesus e não obedecer. Amém? Abriu aí? Abri. O meu tá jovem rico, né? Eis que, aproximando dele, um jovem disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Ele disse: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida e guardar os mandamentos, disse-lhe: Quais? Não matarás, não cometerás adultérios, não fartarás, né? Não dirás falsos testemunhos. Honrai teu pai e tua mãe. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Me falta ainda. E disse-lhe Jesus: Se quiseres ser perfeito, vai e vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás tesouros no céu. Então vem e segue-me. E o jovem, ouvindo estas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. A irmã gostaria de deixar um comentário do versículo lido aí? Assim como aquele jovem viu Jesus andando e os discípulos seguindo ele, ele começou a ver e observar. Aí ele falou com Jesus, né? O que ele podia fazer? Aí o Senhor Jesus disse para ele desfazer de tudo e dar aos pobres, porque ele tinha muitas propriedades, ele era muito rico. Os pobres não tinham nada ali, eles não tinham nada. Então, por que ele ficou triste? Ele ia se desfazer daquelas coisas para seguir Jesus, porque ele ia ver, ele ia se sentir como o pobre se sente. Não tem nada, não tem nem, às vezes, nem onde morar. Aleluia, Jesus. Então, aí, por isso que ele tinha que obedecer Jesus. Obedecer Jesus, ele tinha que desfazer o que ele tinha, para ajudar os pobres, ajudar o próximo. Amém, Jesus? É aqui. Mais alguém para deixar um comentário a respeito desse texto que vem falar a respeito do jovem rico? Pode abrir o comentário aí, meus irmãos. Pode abrir o microfone aí e falar amém para a nossa meditação. É assim que nós vamos desenvolver, se tiver outras pessoas para deixar um comentário. Amém, irmão? Deixa um comentário, então. Amém. Através desse texto que a gente acabou de ler, eu entendo que esse jovem, ele tinha conhecimento da palavra, ele conhecia a lei. E quando Jesus disse para ele, não cometerás adultério, não matarás, aí ele falou: disso tudo eu tenho feito. Então ele estava seguindo a lei, ele estava seguindo aquilo que Moisés tinha escrevido. Mas no momento que Jesus falou assim para ele: se você queres verdadeiramente me seguir, vai e dá a sua riqueza aos pobres. E quando ele ouviu isso, a palavra fala que ele ficou triste. E quando ele ficou triste, naquele momento, ele conhecia a palavra, mas no momento que Jesus chamou ele para verdadeiramente ele amar, para verdadeiramente ele ter uma vida de amor e de obediência, ele recusou. O coração dele se fechou, porque ele não pensou se ele verdadeiramente amava a Jesus, porque ele pensou: meu Deus, eu tenho um monte de coisa e vou jogar tudo isso fora dando aos pobres. Naquele momento ele fechou seu coração. Ali pôde perceber que não era amor verdadeiro por Jesus. Entendo isso. Perfeito, glória a Deus. Eu entendo, sabe também o quê? Que Deus abriu aqui meu entendimento. Por isso é bom a gente, cada um, deixar um comentário. Sabe o que eu entendo com o texto que está dado aqui na apostila e com o texto do jovem rico? Que Deus, ele vai tratar na nossa vida aquilo que está em falta.
Porque às vezes você segue um monte de mandamento que não o jovem, né? A Bíblia diz que o próprio jovem disse. Nós não sabemos se de fato ele já tinha feito mesmo, guardar os mandamentos. Mas só que Jesus tratou com ele a respeito daquilo que ele estava preso. Ele estava preso na riqueza. Então, para nós virar um discípulo, Jesus ele vai tocar na onde nós precisa ser moldado. E aonde que vai entrar o quê? Ou a obediência ou desobediência. Tá vendo aí? Para nós virarmos um discípulo de Jesus, ele vai tratar aonde nós estamos em falta. E é onde ele vai aplicar algo que nós temos que fazer a obediência. Que Jesus falou, ó, tá bom, você pode até ter tudo isso daí. Só que agora faz o seguinte, vende tudo que tu tem e reparte com os pobres. Sabe por quê? Porque ele estava preso nos bens materiais. Ele estava preso na riqueza. Era um coração de uma pessoa avarenta. Uma pessoa gananciosa. Por quê? E ele era mesmo, porque quando falou do dinheiro dele para ele trocar e dar tudo, que era isso que faltava, sabe o que ele fez? Ficou triste, como o irmão Edson falou. E ele fez o quê? Virou as costas e foi embora. Quem disse que ele virou discípulo? E outra, isso podemos notar que estava envolvendo a vida eterna, tá? Estava envolvendo a vida eterna, estava em jogo. Deus falou, ó, verdadeiramente o que falta para você dar a vida eterna, porque o jovem foi até Jesus querendo saber o que poderia fazer para herdar a vida eterna. Não foi Jesus que chamou ele. Ele foi até Jesus querendo saber. Ele mostrou interesse, mas ele não estava disposto a obedecer. Oh glória. Sabe o que isso traz para nossa meditação? É muitos que estão na igreja, mostram o interesse de estar todo dia lá, canta, louva, prega. Mas quando Jesus tocar no alvo, que ele precisa ser moldado, é aonde que nós veremos quem será obediente e quem não será. Quer ver um exemplo? Muitas das vezes, Deus vai falar assim, ó, moça, eu vi que você tem vários maridos, né? Tenho. Ó, quer ser salva na vida eterna? Larga todos eles e reconcilia com aquele que verdadeiramente é o que você casou. Aí a gente vai ver aonde a pessoa ela precisa ser moldada. Jesus ele vai tocar no ponto que nós precisamos, que nós está mais preso nele. Quer ver uma coisa? Ó, quer ir para Jesus, tá indo para Jesus, mas tu fuma maconha. Então Jesus vai falar assim, ó, certo, quer dar a vida eterna? Larga a maconha e começa a tomar a Santa Ceia. Porque para você se batizar, você não pode se batizar fumando. E é onde muitos vão falar, deixa, vou parar de ir para a igreja porque eu não vou largar minha maconha. É onde entra a negação. Negou a Jesus. Deixou de ser obediente por causa das paixões infames. Deixou de seguir a Jesus, de virar um discípulo e de herdar a vida eterna por causa dos costumes, dos maus costumes, daquilo que era infame. Vamos prosseguir, eu creio que já deu uma ampliação grande ao ler esse texto aí. Aí embaixo vai estar assim: a parábola dos dois filhos demonstra claramente essa sentença. Enquanto um disse que iria trabalhar e não foi, o outro disse que não desejava trabalhar, porém arrependeu-se e o seu sentimento o impeliu a ir trabalhar, atendendo à ordem de seu pai. Jesus encerra a parábola perguntando: qual dos dois fez a vontade do pai? E todos responderam: é claro que o segundo. Mateus capítulo 21, verso do 28 ao 32. Alguém pode abrir, por favor? Mateus capítulo 21, verso do 28 ao 32. São 4 versículos. Glória a Deus. Alguém para fazer essa leitura, amém? Eu poderia abrir, mas eu estou deixando para os irmãos abrir. E na medida que os irmãos abrem e fazem a leitura, todos nós ouvimos e compreendemos, amém? Para eu não fazer tudo aqui o papel que tem que ser compartilhado. Glória a Deus. Quem achou pode fazer a leitura. Mateus 21,
do 28 ao 32. Amém. Parábola dos dois filhos. Mais que vós parece um homem. Tinha 2 filhos. E dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. Então, respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor, e não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram que o primeiro disse-lhe: Jesus, em verdade vos digo, que os publicanos e as meretrizes vós perecedem no reino de Deus, porque João veio a vós no caminho da justiça e não a creste, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vós arrependeste para o crer. Amém. Se a irmã quiser, pode deixar um comentário, amém? Amém. No que eu entendi aqui, no versículo 28 fala sobre mais que vós parece um homem, tinha 2 filhos. E dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Creio que trabalhar na minha vinha é trabalhar para o Senhor, trabalhar na obra do Senhor. E aqui nós fala sobre o nome da pessoa, fala um homem que tinha 2 filhos. E ele está dirigindo ao primeiro. E no versículo 29 fala sobre ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois ele se arrependeu, né? Foi até, aleluia, ele foi até aleluia, glória. No 29 fala: Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois arrependeu e foi. Aleluia. E eu creio que nessa palavra, meus irmãos, que quando, perdão aí, minha irmã está me chamando. Eu creio assim, que nessa palavra que eu entendi, quando o Senhor fala para a gente obedecer os mandamentos, fazer algo para o Senhor, e a pessoa faz com relaxadamente, o Senhor não se agrada, se entristece. Então, que eu entendo nessa palavra, que quando o Senhor ele pede para a gente fazer algo na obra do Senhor, com obediência cautelosa, e sabedoria, entendimento, né? Ter aquele entendimento na obra do Senhor, com amor ao próximo, eu creio que eu entendo assim, que quando a gente faz algo para o Senhor com obediência, a vontade do Senhor, eu creio que o Senhor se agrada muito. Porque quando uma pessoa não quer nada com o Senhor, ele deixa, fala assim: Não, minha filha, você tem que fazer isso, assim e aquilo. Não é assim. O Senhor, ele trabalha na nossa vida. É no nosso entendimento. Então, eu creio que nessa palavra, quando um homem que tinha 2 filhos, se dirigindo ao primeiro, o Senhor falou: Vai trabalhar hoje na minha vinha. E aquele homem recusou, né? Mas depois se arrependeu. Eu creio que essa palavra é muito forte, muito poderosa, porque quando o Senhor fala para a gente ter obediência na obra do Senhor, e ter reverência na casa do Senhor, eu creio isso, que o Senhor, ele quer que a gente faça com amor ao próximo, ter amor, obediência com cada um. Então é o que eu entendi, amém? Amém. Eu entendo também que é o seguinte: aquele que disse que ia trabalhar e não foi, ele se comprometeu e ficou em falta. Ele se comprometeu a ir fazer, a ir obedecer, e acabou que não fez. E aquele que disse que não ia, não, eu não quero, não sou obrigado, eu não vou, mas no fim do tempo acabou indo, né?
acabou olhando, vendo, né? Opa, era para me ter ido, né? Não era para me ter falado que não queria, mas eu vou acabar indo. Isso está relacionado, esse texto está se relacionado ao porvir. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que a quem muito foi dado, a muito será cobrado. E a palavra também diz que aquele que soube e não fez será muito chicoteado. E aquele que não soube e fez ou não fez será chicoteado menos. O que isso quer nos dizer? Que aquele que soube, aquele que se comprometeu e não fez, não obedeceu, a pena será maior do que aquele que não fez, do que o ímpio. Um exemplo, eu e você estamos sabendo da verdade e não estamos fazendo, a nossa cobrança na nossa vida ela vai ser mais alta do que aquele que não fez nada e ficou no mundo, ficou na prostituição. A nossa cobrança vai ser maior. Nós seremos cobrados mais. Por quê? Porque nós conhecemos. Deus não fala que Deus não leva em tempo o tempo da ignorância? Foi por isso que Deus me escolheu. Tem gente que não entende. Irmão Edson. Ah, mas como que pode esse cara aí fez tanta coisa ruim? Viveu nas coisas erradas desse mundo. E Deus escolheu ele? Ele devia ser condenado, ele devia ir para o inferno. Ele não devia não ter perdão. Tem gente que acha que a minha pessoa ela não teve perdão pelas coisas que eu fiz no mundo. Mas só que Deus ele não leva em conta o tempo da ignorância. O que ele está dizendo? Ele não leva em tempo o tempo que você não sabia. Você não sabia. Então ele não leva em... Desde que você se arrependa de verdade. Agora eu sei. Olha como muda as coisas. Agora eu já estou sabendo da verdade. Agora eu já estou sabendo o que procede e o que não procede. Agora eu já sei qual é a vontade do Pai para com a minha vida por completo. Certo que eu estou destravando algumas coisas ainda que a gente não sabe. Nós nunca sabe de tudo e nunca vamos saber. Mas se eu errar agora sabendo, a cobrança é maior. Está dizendo a respeito disso. E Jesus encerra a parábola perguntando qual dos dois fez a vontade do Pai. Todos responderam, é claro que o segundo. Ou seja, o primeiro, ele se comprometeu. E acabou que não realizou com aquilo que ele prometeu a se comprometer. E aquele que disse que não iria, acabou fazendo. É o que eu disse aqui. Que é algo que está relacionado também, né, naquele grande dia. Assim fica claro que obedecemos a Jesus e aos seus ensinamentos à medida que o amamos. Glória a Deus. Vamos para parágrafos abaixo por causa do horário. E aqui embaixo vai dar meio que um todo nesse ensino. E vai nos dizer assim: obediência aparente é desobediência. Leia atentamente o texto da parábola dos dois filhos em Mateus 21, 28 ou 32. Muitas pessoas confessam com a boca e possuem conhecimento da vontade de Deus, mas na prática não agem de acordo com o que falam. Deus revela a sua vontade a nós por intermédio de sua palavra. É audacioso pensar que é possível obedecer a Deus sem conhecer as Escrituras. Mas como já vimos anteriormente, o conhecimento intelectual sem a obra do Espírito se torna ineficaz. Após ensinar o sermão da montanha, Jesus informa que os discípulos prudentes é aquele que ouve e, consequentemente, pratica as suas palavras. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então, eu vou resumir aqui, amados. Muitos possuem conhecimento, sabe do versículo, sabe do capítulo, sabe do texto, sabe do contexto, mas só que não colocam em prática. Eles falam, eles pregam, eles dizem, mas só que quando for parar para ver, ela mesma não está vivendo. Ela mesma não está praticando. Ela mesma não está fazendo com aquilo que é a vontade do Pai, que não é somente amar,
Porque para amar tem que obedecer. Para ser um amante de Deus, tem que ser obediente das suas escrituras. E como que eu posso obedecer? Praticando. É a prática. Deus falou não faça. Não vai fazer. Você tem que não fazer. Deus falou faça. É a prática. Se você fazer é porque você ama. E se você ama é porque você obedece. É o que o estudo está dizendo. Então, para nós virarmos um discípulo, a gente temos que obedecer tudo quanto a palavra dele nos diz. Nós temos que obedecer tudo quanto ele requer, tudo quanto ele pede para nós, para nos enquadrarmos nos atos de amor. Como foi dito aí no começo, não se pode amar sem obedecer, tanto quanto não se pode obedecer sem amar. Glória a Deus. Então fica para nossa meditação esse texto, esse estudo referente à obediência. Para sermos discípulos de Jesus temos que obedecer, né? Porque como que eu vou fazer tudo que Jesus fez, fazer tudo o que ele pede, se eu não posso obedecer, se eu não posso amar? Porque só obedece quem ama. Já viu a pessoa, ela diz que ama a Deus, mas está dentro. Quando Deus fala assim, larga o divórcio, larga o segundo casamento, eu não vou largar. Será que essa pessoa ama a Deus? Ela não obedece. Será que ela ama? De jeito nenhum. Ela diz aquilo que está acontecendo em Mateus 8, 16, se eu não me engano. 8:15. Não, 15:8, me perdoe. Mateus 15:8. Este povo me honra com os lábios, mas a verdade é que seus corações estão longe de mim. Até falam, até pregam, até ensinam, mas o coração está longe. Não está praticando, não está vivenciando, não está fazendo conforme a vontade de Deus para se tornarmos um verdadeiro adorador, um verdadeiro discípulo e seguidor de Jesus Cristo. Amém? Quem crê nesse estudo de hoje sobre a obediência, diga glória a Deus bem alegre. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Eu não vou esticar por causa do horário. Deu aí 3 horas, 1 hora aí que nós estamos aí nesse estudo. Então vai ficar as perguntas aqui para os irmãos responder. Se possível, respondam hoje, amém? Aí você virando a página aí, quem tá com a apostila na mão, ou rolando o PDF para cima, que você vai chegar na parte de baixo, que está ainda no quarto encontro sobre as perguntas aí da obediência. Vai ter um texto, um quadrado aí em branco, que a gente podemos escrever dentro. Se você não tem em mãos, você pode fazer no caderno a respeito como que tá aí para você responder. E esse quadrado eu creio que é para a gente colocar dentro dele aquilo que nos causou dúvida sobre todo esse texto lido, esses parágrafos, esses capítulos, esses versículos, algo que te causou dúvida a respeito da obediência, do amor, da prática dos textos. Aí você pode colocar, tal coisa me causou uma dúvida, tal coisa não me trouxe uma tal clareza. Você pode colocar aí dentro. Amém? Que quando a gente for ter com o fim dessa apostila, a gente vamos ler e a gente vamos esclarecer as dúvidas. E do lado tem uma seta com 3 textos. Quem está vendo aí? Glória a Deus. Uma que é o 1 João, capítulo 5, verso 3. 2 João, capítulo 1, verso 6. Lucas, capítulo 6, verso 46. Os irmãos vão ler esses 3 textos apresentados para depois responder as perguntas que tem aqui. Letra A. Como o texto de João 14,15 desafia você? Então você vai responder. Você pode colocar lá, pergunta A, coloca o A e já responde a pergunta ali, né, com A, para você saber que de fato qual é a resposta de qual pergunta.
B. Você conhece a vontade de Deus para a sua vida? C. Como as situações da vida afetam sua obediência? D. Você se considera um exemplo de discípulo obediente? E. A leitura de Lucas 6,46 te desafia? Te faz refletir ou te encoraja? É 3 perguntas em uma. F. Você tem dificuldade em obedecer a alguma orientação divina através das Escrituras? G. Como você se sente em relação à desobediência? H. Em qual área da sua vida a obediência precisa ser melhor trabalhada? I. A parábola de Mateus 21, 28 ao 32 te faz refletir sobre sua vida? J. Com qual frequência que você lê a Bíblia e ora em busca de orientação divina sobre o seu modo de viver? K. Por que você obedece os ensinamentos de Jesus? Tá? Os irmãos podem, quem não tem a apostila em mãos, pode passar para o caderno. E quem tem em mãos, você pode passar ao lado. Glória a Deus. Como eu fiz aqui, ó. Tá vendo? As perguntas tá aqui, ó. Olha lá, os textos apresentados. As perguntas tá aí. Só que eu fiz já aqui do lado. Eu coloquei A. Aí eu já respondi o que a pergunta fez lá, ó. Eu não escrevi de novo a pergunta para depois responder ela. Eu já coloquei A, né? E respondi aqui. Em lápis. E tá tudo respondido aí. A, B, C, D, E. Amém? Os irmãos possam fazer assim, se preferirem. Que fica do lado, fica mais fácil de acompanhar, né? Ó. As perguntas tá aqui, as respostas já tá do lado, ó. Ó. Eu achei melhor fazer assim. E foi assim que eu fiz. Por quê? Porque o quadrado apresentado aqui embaixo é muito pequeno. Não dá para responder 10 perguntas em algumas palavras. Eu mesmo preferi, né, aqui, ó, né, responder em 1 em 2 linhas cada pergunta. Amém, amados? Ficam aí assim. Que Deus venha abençoar a todos. Vamos fazer uma oração. Agradecendo a Deus e pedindo a Deus que nos abra cada vez mais o nosso entendimento. Dentro do estudo, dentro do curso, dentro da palavra. Oremos a Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Deus amado, Deus poderoso, Deus da nossa salvação. Te agradecemos por esse curso, te agradecemos por esse estudo. Nós queremos te dar glória, graças e honra, porque o Senhor está ampliando os nossos conhecimentos. Meu Pai, que nós possamos a cada dia mais entender para poder discernir a verdadeira motivação da Tua palavra. Que a gente podemos trazer a verdadeira motivação, a verdadeira essência. Não contrário o que está realmente dizendo, mas na verdadeira essência do que diz. Para que nós podemos interpretar, ensinar, pregoar, segundo a Tua vontade. Senhor, abra o nosso entendimento. Nos permite perseverar, meu Pai. Para que nós possamos cada dia mais crescermos na Tua vontade, conforme o Teu querer, conforme aquilo que o Senhor quer que nós crescemos, avancemos para a glória do Teu nome. Espírito Santo, assim nós oramos a Ti e Te agradecemos, ó Pai, para a glória do Teu nome. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Quem orou com fé, diga amém, Jesus. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus, aleluia. Amém, glória a Deus. Amém, amados? Então é isso. Se os irmãos puderem, respondam hoje. Por quê? Porque tá fresquinho aí na memória dos irmãos, para os irmãos poderem responder melhor a respeito aí do que nós estudamos, amém? Que Deus abençoe a todos. Se Deus quiser, hoje eu vou pregar fora, numa igreja, e se Deus quiser eu estarei aí à noite, né? Às 10 ou às 11 da noite, para a gente fazer um culto online, tá bom? Que Deus abençoe a todos, todos que puderem, venham para participar, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, todos tenham uma ótima tarde com Jesus.
Amém? Todos vocês que chegou aqui até o final, que está acompanhando aí pelo Instagram, está acompanhando pelo YouTube, pelo WhatsApp, que você possa, né, estudar aí junto conosco, usando através da Bíblia, usando a Bíblia, e para poder aprender mais de Jesus Cristo. E se quiser participar conosco online, deixe o seu número aqui, né, no YouTube, no comentário aí do vídeo, no WhatsApp. No WhatsApp não, porque já tem, quem tem no WhatsApp já tem um número, mas deixe aí no Facebook, no Instagram. Deixe seu contato para nós te adicionar, para você poder realizar esse curso que se chama Discipulado para a Glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima. Se inscrevam, curtem, comentem e compartilhem para a glória de Deus.